Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos os que creem. Você pode ser meu amigo, mas se você não crê, você não recebe a bênção, não acontece nada. Tem que acontecer uma crença, tem que acontecer uma fé inteligente, uma fé apoiada na palavra de Deus. Não é uma fé apoiada no sentimento do coração, não é a fé apoiada no sentimento de uma música, não é uma fé apoiada na arte e imaginação das pessoas nesse mundo, mas a fé é apoiada na palavra pura de Deus. Então, não é uma fé apoiada numa religião, mas a fé apoiada na palavra de Deus. Não é a fé apoiada na palavra do homem, ou dos homens, ou dos filósofos. Não, a palavra de Deus é a base, é o fundamento da fé inteligente. Então, quando nós apoiamos a nossa fé na palavra de Deus, independentemente das circunstâncias, então a coisa acontece. No passado, nós tivemos N exemplos do poder de Deus e daqueles que eram ou foram heróis da fé em suas respectivas épocas. Então, estes homens heróis da fé tinham conhecimento da palavra de Deus e na hora do sufoco, na hora do aperto, do desespero, apelaram para o Altíssimo. Mesmo assim, eles tiveram que enfrentar situações. É o caso de um homem chamado Senaqueribe. Você já ouviu falar de Senaqueribe? Senaqueribe foi um ditador, um rei da Síria, que invadia as terras e não deixava ninguém em paz. E ele ia conquistando, seu pai ia conquistando seus pais. Ele conquistou, mas chegou diante do reinado de Judá, especialmente cercando Jerusalém. Ele fez um desafio. E nós temos um vídeo que vai mostrar como era esse homem, esse general rei, esse imperador, a maneira dele ser, a crueldade dele ser para com os seus inimigos. Vamos assistir este vídeo com muita atenção, por favor. O poder mais forte e mais sinistro no Oriente, a Assíria, devora todas as nações que estão no seu caminho. A Assíria trata duramente seus cativos, cortando seus membros, orelhas, nariz e lábios, e os obrigam a fazer o trabalho duro. Soldados inimigos são rotineiramente cegados, têm suas línguas cortadas,
são esfolados, queimados vivos ou espetados em estacas. Poucas nações se atrevem a desafiar abertamente a Assíria. Ezequias, rei de Judá, revoltou-se contra a Assíria, recusando-se a pagar os seus impostos elevados. Em resposta, o rei Senaqueribe atacou a Judá depois de ter destruído o reino do norte de Israel. O rei Ezequias tentou apaziguá-lo, enviando grandes quantidades de ouro e de prata para Senaqueribe. Senaqueribe, porém, não mostrou nenhuma piedade. Uma cidade após a outra dentro da fronteira de Judá caía com crueldade da Assíria, e logo a única cidade restante era Jerusalém. Inscrito no antigo prisma de Senaqueribe, descoberto em 1920 por arqueólogos em Mossul, no Iraque, o rei Senaqueribe nos diz com suas próprias palavras o que ele fez. Porque Ezequias, rei de Judá, não se submeteu ao meu jugo. Vim de encontro a ele, e pela força das armas, e pela força do meu poder, tomei posse de 46 das suas cidades fortificadas. E a Ezequias, o judeu, prendi em Jerusalém, sua cidade real, como um pássaro enjaulado. A aniquilação de Judá parecia certa. O comandante supremo se aproximou do muro da cidade para se reunir com funcionários de Ezequias e leu uma carta de Senaqueribe em voz alta para que as pessoas da cidade ouvissem, e começou a lançar insultos contra Ezequias e o Deus de Israel. Quando o rei ouviu isso, rasgou suas roupas, entrando no templo e espalhando a carta ameaçadora diante de Deus. O rei clamou a Deus, dizendo: Inclinai os vossos ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre os seus olhos, ó Senhor, e vê, e ouça as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Agora, pois, salva-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que tu és o Senhor Deus, tu somente. Naquela noite, o anjo do Senhor foi enviado e pela manhã, ao despertar, o poderoso Senaqueribe descobriu que 185 mil dos seus soldados haviam morrido durante a noite. Ele abandonou o cerco de Jerusalém e retornou para a Assíria. Pouco tempo depois, Senaqueribe estava adorando no templo de seu deus Nisroque, quando 2 de seus filhos o feriram com espada e o mataram. E seu filho Esarhadon reinou em seu lugar. E assim, o que Deus disse através do profeta Isaías aconteceu. O rei da Assíria não entrará nesta cidade, nem lançará flecha alguma. Pelo caminho por onde veio, por esse mesmo voltará, e nesta cidade não entrará. Porque eu defenderei esta cidade para livrá-la por amor de mim e por amor do meu servo Davi. No século 8 a.C., o temido rei assírio Senaqueribe foi derrotado por Ezequias, rei de Judá, e seu Deus, para todo mundo ver. Existe um Senaqueribe em sua vida? Muito bacana, né? Muito bacana. Ele havia vencido muitas nações. 46 cidades do reino de Israel, o reino do norte de Israel. Quando chegou diante lá de Jerusalém, ele cercou Jerusalém, mas não pôde entrar, não pôde chegar. Por quê? Porque o rei Ezequias, que conhecia a palavra de Deus, o rei Ezequias simplesmente pegou a carta de ameaçador, a carta de afronta de Senaqueribe e entrou no templo, o templo construído por Salomão,
E lá ele falou, olha Deus, aqui a carta do nosso inimigo, de Senaqueribe. E Deus o ouviu. Aí você vai dizer assim, bispo, mas o templo de Salomão foi destruído, foi reconstruído e destruído outra vez. Pois é, mas nós temos o templo de Salomão. Nós temos o templo de Salomão. Não é o original, não é o original, é uma cópia, mas é o templo. E o Espírito de Deus está nesse templo, como está em qualquer igreja onde há um altar consagrado a Deus. O templo de Salomão é único. O templo de Salomão é único, é para todos os povos. Para todos os povos. Então, nós vamos fazer o seguinte, você que tem um Senaqueribe na vida, por exemplo, você foi diagnosticada com câncer. O que você vai fazer? Você tem fé em Deus, no Deus de Ezequias, no Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Você tem fé. O que você vai fazer com esse prognóstico que você tem contra a sua vida? Você tem a carta do divórcio do seu marido, da sua mulher, e você não quer o divórcio. Você não quer, você quer continuar casado, quer continuar com seus filhos, mas você não vê outra alternativa. O que vai fazer? Então, essa carta, você vai fazer uma carta, vai pegar um envelope em qualquer igreja universal do Reino de Deus e vai colocar essa carta dentro do envelope com a sua oferta de sacrifício e vai remeter para o templo de Salomão. Mas, bispo, puxa, mas não dá para me levar lá, não dá para ir no templo. Você vai entregar na igreja universal, qualquer igreja universal do Reino de Deus, espalhada pelo mundo. Essas cartas vão chegar no templo e nós vamos orar. Eu estarei orando, eu estarei junto com os demais bispos, orando no dia 14, no templo de Salomão. E nós vamos apresentar a sua carta de afronta da doença, a carta de afronta que diz que você tem que se preparar para morrer porque o câncer já está avançado, a carta que diz que você vai ser despedida, a carta que diz que você vai ser prejudicado, aquele negócio que você tem e que está para sair, aquela assinatura que falta, sabe? Aquele negócio que está quase praticamente fechado, mas falta uma assinatura. Nós vamos reunir todos os nossos pedidos. Os pedidos dos filhos que não querem nada com Jesus, dos pais que não querem nada com Jesus, dos filhos viciados, dos entes queridos que estão perdidos no vício, na prostituição, etc, etc. Uma vida arruinada. Então você vai colocar todos os seus pedidos, ou toda a sua necessidade, numa carta, como se fosse a carta que Senaqueribe afrontou o Deus de Israel. Naquela altura, veja só o que ele, Senaqueribe, falou para o rei Ezequias, o rei de Judá. Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Porventura puderam, de qualquer maneira, os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país da minha mão? Qual? De todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, o que pôde livrar o seu povo da minha mão, para que o vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Olha só a ousadia, a petulância de Senaqueribe. Ele fez esse desafio. E é a mesma coisa que muitas pessoas têm em suas vidas. Porque aquele médico falou, olha,
o diagnóstico que eu tenho aqui diz que o seu câncer está em estado avançado, que não tem saída, não tem solução, não tem remédio. Ou essa depressão você vai ter que conviver com ela pelo resto da sua vida. Não tem cura. Tem a gente poder amenizar o sofrimento, mas não tem cura. Uma doença incurável, um problema insolúvel, um filho, uma filha perdida na prostituição, nos vícios, etc., jogado nas ruas. Então, essas afrontas, minha amiga e meu amigo, que nós temos sido afrontados, é o que faz a gente ficar, poxa, meu Deus, o que eu faço? O que eu vou fazer? Senhor, tem misericórdia de mim, eu já fiz jejum, eu já fiz corrente, não aconteceu nada. Poxa, parece que o diabo avança sobre os planos de Deus na minha vida. Por que não acontece isso? Então, esses e outros tantos pedidos e questionamentos, as pessoas carregam consigo. Há pessoas que dizem assim, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber da fé. Por quê? Porque não há respostas, não há soluções. Então, no dia 14 desse mês de abril, nós vamos unir todo o povo da Igreja Universal do Reino de Deus, todos os pastores, bispos, obreiras, obreiros, todos que têm a fé no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Israel, e vamos partir com essas cartas ou com essas afrontas, vamos chegar diante do trono do Altíssimo, lá no altar ali do templo, e reclamar os nossos direitos. Porque verifica que foi Deus que mandou um anjo destruir o exército de Senaqueribe, porque o Israel não tinha condições, ou Judá não tinha condições, Ezequias não tinha condições de vencê-los. Então Deus mandou um anjo que destruiu da noite para o dia todo o povo agressor de Senaqueribe. E quando Senaqueribe voltou para a sua terra, o que aconteceu? Ele foi adorar lá os seus deuses, e aí os seus filhos vieram e mataram. Quer dizer, acabou com aquela arrogância toda de Senaqueribe. Nós vamos acabar com a arrogância dos Senaqueribes da atualidade, desse século XXI. Nós vamos acabar com eles, em nome do Senhor Jesus. Você crê? Você tem fé para isso? Você tem fé para fazer um grande desafio diante de Deus? Porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Deus de Ezequias é o Deus de hoje. Ele é o mesmo, ele não mudou a maneira de ser. Ele não mudou a maneira de ser, ele não ficou mais velho, cansado, não. Ele continua o mesmo, ele é espírito, mas é preciso que haja aquela fé, é preciso que haja aquele clamor, é preciso que haja aquela manifestação de fé viva na palavra dele, naquilo que ele fez no passado, porque o que ele fez no passado tem que fazer no presente, porque a necessidade é a mesma, as necessidades são as mesmas. Então nós vamos partir para o tudo ou nada, neste dia 14 de abril. E você é o nosso convidado. Você estava na África, você serviu como pastor, você é pastor da Igreja Universal. Sim, senhor. Você serviu na África há quantos anos? 9 anos, bispo. Em qual país? Angola. Angola. Você veio da África quando para o Brasil? Voltou? Vai fazer 8 meses, bispo. 8 meses. Sim, você senhor. voltou para se tratar? Se tratar, sim, senhor. De uma doença? Uma doença. Qual era o seu quadro clínico? Foi diagnosticado a esclerose múltipla. E ela age, essa praga silenciosa, bispo. Não sentia dor nenhuma, mas os movimentos da perna de uma forma rápida, do umbigo para baixo, o aparelho digestivo, tudo parou de funcionar. A força para defecar, para urinar, para ejacular, parou tudo, bispo. O que o médico disse que iria acontecer com você no desenvolvimento dessa doença? Bispo, o médico simplesmente disse que é uma questão de sorte.
que não tinha cura, que vai muito do paciente, enfim, palavras que, resumindo, não tinha mais jeito. Quando a doença chegasse no quadro avançado, o que queria acontecer, segundo eles? Segundo ele, ia ficar atrofiado. Eu cheguei a ficar atrofiado. Eu lembro, bispo, que na sala, eu estava sentado, ela botou os pés a mão nos meus pés e falou: pastor, levanta os pés aí. E o pé não levantava, os dedos não se abriam, parou tudo, bispo. Incrível. Como é que você viveu esse drama aí junto do teu marido? Assim, eu me vi em duas opções. Ou eu unia a minha fé com meu esposo e apresentava a Deus aquela afronta, ou então a gente aceitava a situação que ele estava vivendo. Porque a cada dia que passava, ele ia se atrofiando. Ele não tinha condição nem de andar dentro de casa, porque ele ia se batendo nas portas. Eu lembro que até banho, eu que tive que dar no meu esposo. Ele sentava na cadeira e eu dava banho. Então, assim, era muito revoltante essa situação. Aí, como que você reagiu? Como é que foi a sua fé diante disso tudo? Bispo, uma coisa a primeira arma que eu usei, guardar a palavra. Quando a doutora entrava no quarto, eu falava: filha, vem, eu não quero nem saber o que ela vai falar. Eu não quero nem saber, porque eu sei que só vai vir bomba por aí. Eu quero guardar a palavra. Porque, bispo, quem guarda a palavra, é impossível uma pessoa que guarda a palavra não nascer nela uma revolta. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Você não queria nem ouvir o que nem o médico ouvir a palavra do médico. Que quando ele estava no quarto, o pastor, teve até um doutor que ele foi na sala com os papéis e falou: é o senhor que é o seu Gildo? Aí eu falei: sou, sim, senhor. Ele falou: meu Deus do céu, quem olha aqui para o exame para você diz que você está todo atrofiado, está morto. Eu estava sentado lá e assistindo televisão e tal. Rapaz, como é que pode? Mas ali já foi a palavra agindo dentro de mim. Minha esposa me ungia com óleo no início, tal, oração de madrugada, fiz o propósito da água, amém. Melhorou, houve uma melhorazinha. Mas para resolver essa afronta foi no altar. O que você fez no altar? Aí foi que nós pegamos toda a julga de custo. Eu tinha um computador da MEC que eu avaliei, 2.000 e pouco reais. Coloquei tudo no altar. Bispo, de uma forma muito rápida, as forças começaram a voltar. Até bola já joguei, bispo. Sou ruim de bola, mas... Ele não conseguia andar 5 minutos, que ele começava a cansar. Correr de maneira nenhuma ele corria. Assim, foi degradando mesmo, assim, muito rápido essa questão das pernas dele. Foi muito horrível mesmo, essa situação. Mas agora está jogando até futebol. Torto, mas... Torto, mas como é que é? Não joga bem? Não joga bem. Não joga bem. Mas só para mostrar para o diabo. Mostrar para o diabo, bispo. É o altar, bispo. Independente de tempo de igreja, se é pastor, se é obreiro, não importa. Todos têm uma afronta. E essa afronta se decide ali no altar. É porque você chegou ao momento que, como diz no dízimo popular, chegou a hora da onça beber água. Você teve que provar o que você pregou, que você pregava para as pessoas. Exatamente, bispo. Eu tive que mostrar no altar para Deus e para o diabo que eu não aceitava aquela situação. Eu sempre dizia que a minha esposa, não sei se ela recorda... Isso pegou na pessoa errada. Essa doença pegou na pessoa errada. Eu duvido que eu vou ficar muito tempo desse jeito, filha. E eu lembro que quando a gente chegou aqui, a esposa perguntou... que o apartamento, se a gente estava, se tinha elevador, se era escada. Ele é escada. Então a gente vai trocar. Não, eu quero essa escada. Ele subia e descia, subia cambaleando, mas ele subia e descia as escadas e não aceitava aquela situação. Aqui está um testemunho de um homem de Deus que foi afrontado por uma enfermidade incurável e venceu. O Senaqueribe dele está derrotado. Amém? Deus abençoe, guarda essa fé. Quais têm sido as afrontas da sua vida? Se você tem sido insultado e afrontado por problemas, foi diagnosticado com câncer, recebeu carta de divórcio, ameaça de agiotas, entrou para a lista de demissão, os filhos nas drogas. É chegado o momento de você colocar o fim nessas afrontas. Assim como o rei Ezequias não aceitou as cartas de afrontas de Senaqueribe, clamou a Deus no templo e venceu, você também pode dar um basta nos sofrimentos. Participe da grande campanha de fé contra as afrontas da sua vida. Procure hoje uma Universal e saiba como participar. Se a vida que você
está vivendo agora não é aquela que um dia tanto desejou. Se até aqui pra você nada deu certo, não se desespere, Jesus Cristo é o Senhor. O nosso Deus nunca falhou, e as promessas que Ele fez estão de pé. Eu sei que o seu nome é já. Determine a vitória nesse momento, nessa hora, pela sua fé. O nosso Deus nunca falhou, e as promessas que Ele fez estão de pé. Eu sei que o seu nome é já. Determine a vitória nesse momento, nessa hora, pela sua fé, sua fé. Eu conheço um grande Deus e o poder que Ele tem. O que Ele fez por mim fará por você também. É só pedir com fé e nele confiar, que a resposta com certeza vai chegar. O nosso Deus nunca falhou, e as promessas que Ele fez estão de pé. Eu sei que o seu nome é já. Determine a vitória nesse momento, nessa hora, pela sua fé. O nosso Deus nunca falhou, e as promessas que Ele fez estão de pé. Eu sei que o seu nome é já. Determine a vitória nesse momento, nessa hora, pela sua fé. Pois é, minha amiga, é maravilhosa a grandeza da obra de Deus, porque quando a gente coloca a fé em prática, quando a gente obedece à palavra de Deus, mesmo que o coração diga não, o coração vai sempre contrariar a fé, porque o coração é maligno, o coração é corrupto. A Bíblia fala que o coração é enganador. Então, o coração que sente faz com que a fé fique um tanto neutralizada, porque a pessoa dá ouvidos à voz do coração. E isso é ruim. Agora, quando a pessoa tem uma fé alicerçada na palavra de Deus, ela diz, não, mas peraí, eu estou sentindo isso, mas o que a palavra diz é aquilo, eu vou acreditar na palavra de Deus. Mesmo que o meu coração diga que é assim, eu vou continuar crendo na palavra de Deus. E essa é a fé que é loucura para os que se perdem, é loucura para o mundo, mas para nós é o poder de Deus, porque isso faz prevalecer aquilo que está escrito. O próprio Deus diz, a minha palavra não voltará para mim vazia. Então, quem se lança na palavra de Deus tem a força, tem o poder de Deus para ver realizado aquilo que está escrito. Foi o que Abraão fez.
É por isso que nós temos falado de Abraão. Abraão, Deus mandou que a gente olhasse para Abraão, porque Abraão não fez milagres. Ele não fez nenhum milagre. Mas Abraão tinha uma fé sólida, uma fé consistente, porque ele deixou tudo para trás e seguiu a voz de Deus, a palavra de Deus. Então, minha amiga, agora você pode entender por que existem tantos fake news contra a Igreja Universal do Reino de Deus. Por que existem falsas notícias com respeito à Igreja Universal do Reino de Deus? Por que eles têm tanto horror ou preconceito contra a Igreja Universal? A mídia. Por quê? Sabe por quê? Porque a fé remove montanhas. A fé remove os vícios que alimentam as clínicas de recuperação e que não resolvem o problema das pessoas. A fé remove o câncer, que cura. As pessoas mostram através da fé, pela fé, a cura do câncer, que também contraria a medicina, que também contraria a ciência, né? Contrariar a ciência, mas a fé faz isso. A fé não precisa ser grande, ela pode ser insignificantemente pequenininha, mas se ela não tiver dúvida, se ela não for corrompida pelo sentimento do coração, ela arrebenta, ela remove montanhas. Agora, se a pessoa der ouvidos à voz do coração e querer agir à fé, ela vai estar dividida. Ou é ou não é, ou você crê ou você não crê. Você crê que Deus existe? Você crê que Deus existe? Então, se ele existe, ele tem que acontecer na sua vida, ou não é? Mas o bispo, por aí, ele tem que acontecer na minha vida? Tem que acontecer. Tem que acontecer porque está escrito. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. E foi o que Ezequias fez, ele invocou no dia da angústia e Deus livrou. Então, se você tem fé em Deus, se você crê que Deus existe, então vamos para essa fé. Essa é a fé inteligente. Se Deus existe, então tem que acontecer coisas grandes na minha vida, na vida dos outros que creem também. Ora, não foi à toa que Jesus morreu, não foi à toa que ele sofreu para dar vida àqueles que nele creem. Ele está vivo para honrar a sua palavra, para aqueles que creem nessa palavra. Então, por isso, minha amiga, nós temos um mundo que traz notícias falsas ou fake news contra a Igreja Universal do Reino de Deus, porque a Igreja Universal funciona. Essa é a realidade. Você pode ir para qualquer lugar, mas quando você está mesmo com dor de barriga, está com desespero, você não sabe mais o que fazer e bate na porta da Igreja Universal, você resolve o problema. E é o que tem acontecido com as pessoas. É o que aconteceu com essa criatura que também sofreu, foi vítima do fake news. Vamos assisti-la. Meu nome é Vandecleia Moro, eu sou advogada, tenho 39 anos. Eu fui vítima de fake news. O primeiro contato que eu tive com a Igreja Universal foi vendo uma reportagem de jornal que passavam os pastores, que eles tinham feito um culto, uma concentração num grande estádio e passavam eles com as sacolas. Aquilo me causou uma repulsa, foi o primeiro contato que eu tive, porque na mídia dizia que aqueles sacos pretos estavam cheios de dinheiro. Esse era o preconceito que eu tinha, que a Igreja Universal era uma seita, que iludia as pessoas, utilizava-se de um benefício, porque ele tinha uma boa oratória, tem uma boa oratória, então ele convencia as pessoas a dar aquilo que não tem. E para mim, todo mundo que ia na Igreja Universal era o chamado Zé Povinho. Eram pessoas muito simples, que não tinham condições nenhuma e que iam porque não tinha outro lugar para ir. Então a mídia jogava um lado que não é verdadeiro, falava algo que ele distorcia a verdade e a gente comprava. Porque antigamente, pelo menos eu tinha essa impressão, tá no jornal é verdade. Ah, saiu no jornal é verdade. Então a gente era influenciada de uma forma negativa. Eu entendia que aquele não sabia por que ninguém fazia nada, por que a justiça não tomava providências. Há anos já tinha ouvido falar que ele havia sido preso. Então por que soltou? Por que esse homem continua fazendo o que ele fazia? Então era uma revolta muito grande, mas tudo alimentado, não foi uma semente. A mídia, com as propagandas, com as reportagens, me criou uma sementinha, eu fui alimentando. Eu disseminava, uma coisa que eu não conhecia, eu nunca tinha ido, eu nunca tinha ouvido uma pregação, porque eu só ouvia trechos do que a matéria falava e eu acreditei de forma cega.
Fui criada num lar evangélico, então tinha ensinamento da Bíblia, da Palavra de Deus, mas havia dentro de mim um vazio muito grande. O vazio era tanto que eu buscava conhecimento, então eu vou preencher. Livros de autoajuda, ainda muito jovem, buscava livros de autoajuda, lia a Constituição, lia o dicionário, lia a Bíblia 7 vezes, tudo em busca, não, eu vou me preencher. Mal sabia, depois eu fui entender que a palavra mata, né? O que vivifica é o Espírito, então eu estava morrendo. Inclusive depois falei, a conhecimento não resolveu, eu já tenho conhecimento, já busquei, falta algo na minha vida sentimental. Vou encontrar alguém que me ame, que eu amo, vou constituir uma família. E assim foi. Encontrei meu esposo, nós casamos, logo depois decidimos que íamos ter um filho, tudo planejado, uma vida estruturada, tudo planejado. Decidimos, tive meu filho, mas não mudou. Nem o amor do meu marido, nem o amor do meu filho fez com que aquele vazio passasse. A dor era... Só quem sente pode entender, como eu falei. Então, primeiro busquei o conhecimento. Vou me encher de conhecimento, não foi suficiente. Não, falta algo na família. Então, vou ter uma família, conseguir a família. Não, não é isso. Então eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Estou desobedecendo a Deus. E aí veio aquela teologia demais, porque eu tinha que ser santa para poder ter aquele preenchimento, para poder ter a Deus. Achava que tinha o Espírito Santo, mas aquele vazio era o sinal de que eu não tinha Deus. A minha chegada na Igreja Universal foi assim, mãe foi primeiro, eu me casei, nós saímos, então ficou mãe com meus irmãos, com meu pai. Aí mãe foi primeiro, e mãe me convidava, vamos, eu falei, não vou. E ela me deu um livro, que eu falo que aquele livro foi o que abriu a minha porta, a minha visão. É um livro do Bispo Macedo, um pequenininho, chamado A Libertação da Teologia. Eu comecei a ler aquele livro, eu vi o quanto eu era fariseu, o quanto eu me achava alguma coisa sendo nada. Então, eu tinha muito conhecimento, tinha uma teologia, tinha tudo, mas eu não tinha a vida, aquela palavra não trazia vida para mim. Então, eu falei, é na Igreja Universal, mãe sempre falou que lá tem, e eu fui. E o pastor falando a respeito de Deus, do Espírito Santo, que esse vazio, que Deus é do tamanho do vazio que eu tinha. Então, ele pregava, era como se fosse para mim. Eu falei, meu Deus, eu quero isso, eu quero o Espírito Santo. E eu me entreguei, falei, Deus, tá aqui, eu não sou nada, não tenho condição nenhuma, mas aqui dizem que se o Senhor habitar dentro de mim, esse vazio vai sair. Eu vou ter a solução do meu problema. E me ajoelhei, me entreguei, assim, de fato e de verdade, porque até então eu achava que eu tinha uma vida com Deus, mas eu não tinha um relacionamento. Deus era como uma pessoa distante, uma pessoa boa, que eu sabia quem era, mas que eu não conhecia. E foi o melhor dia da minha vida. É engraçado, porque assim, nada mudou ao meu redor. Dentro de mim foi uma força, uma coisa que é o Espírito Santo, que te dá uma força. Minha visão, parecia que era um novo mundo, tinha mais brilho, tudo tinha sentido. Aquele vazio não tinha mais, eu não precisava mais ficar lendo, não precisava de livros de autoajuda. E quando eu lia a palavra de Deus, Ele falava comigo. Quando eu lia, não era mais só eu que estava lendo, eu ouvia ele falando, eu entendia o que estava escrito. Mudou completamente, uma nova pessoa, nasceu uma nova Vanderclay ali. A repulsa que eu tinha da Igreja Universal, o preconceito, foi por conta da mídia. E eu vejo que hoje eu tenho essa repulsa pela mídia, porque foi ela que me deixou tanto tempo sofrendo, foi por causa dela que tanto tempo eu sofri. Hoje eu falo, conversando com a família, quem me dera ter vindo antes para a Igreja Universal, quem me dera ter vindo antes, eu não teria sofrido tanto, eu não teria feito tantas escolhas erradas. Se eu pudesse voltar no tempo, há muito tempo eu queria ter ido para a Igreja Universal. Hoje eu tenho 2 faculdades, mas eu brinco que eu tenho 3. A minha primeira faculdade foi a Igreja Universal que me deu. O ensino foi a fé inteligente, que eu não tinha. Eu não tinha uma fé inteligente, eu tinha uma fé em algo que não mudava a minha vida, mas a Igreja Universal me fez ver diferente. Meu marido, um homem abençoado, graças a Deus, minha família toda está na igreja. Nós somos felizes, graças a Deus. A família, quando se reúne, é só riso, só alegrias. Trabalho no que eu amo o meu trabalho, amo fazer justiça, amo ajudar as pessoas. Mas eu só consegui isso porque a Igreja Universal me ajudou, me abriu a visão, me ensinou como ser uma boa mãe, como ser uma boa esposa, como ser uma boa profissional. Se a pessoa fala assim, olha, eu vou, mas e não acontecer nada, não precisa voltar, mas eu tenho certeza que ela vai ver uma diferença. Com certeza no lugar, na cidade onde está, faça uma visita. Eu duvido que saia de lá diferente.
Bacana o testemunho dessa advogada, né? Muito bacana, porque às vezes a pessoa, ela mesma se amarra, ela mesma impede a Deus de agir na vida dela, porque ela concebe conceitos e acha que aqueles conceitos são verdadeiros e ficam ali amarrados, igual jumentos, empacam a vida no barro, na lama e não conseguem sair. E a teologia, a religiosidade faz as pessoas terem aquela sensação de que Deus é com ela, Deus é com elas. Só que não há resultado. O resultado prático é pífio, é ou não é? Você crê em Deus, mas não vê Deus na sua vida. Que adianta crer em Deus? Agora, se Ele existe como você crê, então tem que acontecer. Ó Deus, eu estou aqui, eu estou desesperado. Se o Senhor é verdadeiro, se o Senhor existe, o Senhor está me vendo, então venha ao meu encontro. Então, essa é a fé que parece ser arrogante, mas não, ela é impetuosa. É uma fé que a pessoa clama porque tem certeza de que é a vontade de Deus, que ela seja uma criatura diferente, tenha vida e vida com abundância. Olha, nós temos um testemunho que vai mostrar para você como é que Deus age na vida das pessoas que o invocam em todas as suas forças, de todo o seu coração, de toda a sua mente, de todo o seu entendimento. Pode ser branco, pode ser negro, pode ser feio, bonito, gordo, magro, pode ser brasileiro, pode ser estrangeiro, pode ser o que for, homem, mulher, pode ser homossexual, heterossexual, lésbica, pode ser ladrão, bandido, pode ser o que for. Se invocar a Deus com aquela fé que Deus é real, verdadeiro, aquela fé, ó Deus, o Senhor existe, se ela invocar, então vai ter a resposta imediata. Essa é a campanha do dia 14, a campanha que nós vamos apresentar a carta de Senaqueribe, que pode ser um divórcio, pode ser uma separação, pode ser um desastre na sua vida sentimental, seja lá o que for, seja lá o raio que for. Deus é grande. E porque Ele é grande, coisas grandes têm que acontecer. Deus é perfeito, e porque Ele é perfeito, Ele não faz nada imperfeito. É esse Deus que nós vamos invocar no dia 14, nós vamos lá no templo, eu estarei lá junto com os demais bispos, pastores, tomando as cartas de todos vocês para invocá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos assistir então o testemunho maravilhoso desse homem que foi abençoado, chegou na igreja, era um nada. E hoje, olha só a vida dele. Meu nome é Luiz Fernando da Silva. Eu nasci numa família humilde no interior de São Paulo, uma cidade chamada Miguelópolis, onde eu tive uma infância muito conturbada, né? A gente passava muitas dificuldades já na infância. Nunca tive condições de comprar um tênis bom, um sapato, roupa, sempre aquela roupa bem humilde, bem simples. E assim, meu maior desejo na infância era ter um brinquedo legal, um carrinho de controle remoto, e nunca tive, meu pai teve condição de poder me dar isso. Na verdade, eu não tinha nem perspectiva de ter uma vida boa, uma vida decente. A minha perspectiva era que eu ia viver e morrer naquela mesma situação que a gente vivia. Eu não tinha um objetivo de vida. Eu comecei a trabalhar de ajudante de pedreiro e depois passei a ser pedreiro. E aí eu tive uma oportunidade com meus 18 anos de vir para São Paulo, né? Foi exatamente para uma cidade chamada Itatiba e trabalhar aqui na Grande São Paulo. Eu saí das casas dos meus pais e comecei a viver uma situação muito pior do que eu vivia lá, porque eu fui morar em alojamento de obra, morar em barraco. E eu me afundei mais na bebida, porque aí bateu aquela solidão da família, e aí eu afundei muito na bebida mesmo. No primeiro dia que eu conheci a minha esposa, eu tinha um carro que nem
poderia chamar de automóvel, mas era um carro que eu tinha, uma Belina velha. Primeiro dia que eu fui sair com ela, eu ainda até brinco com ela é de muita fé, porque quando eu fui sair com ela, o carro acabou a gasolina em frente à casa dela. Então ali foi uma humilhação muito grande para mim. A gente se casou. Quando eu casei, eu vivi razoavelmente 3 anos da minha vida bem, até ter a minha primeira filha, que aí a minha esposa foi obrigada a largar o trabalho e eu sozinho fazendo o meu trabalho de pedreiro, eu não conseguia manter a casa. Aí minha filha pequena, com 3, 4, 5 meses, aí veio as dificuldades, aí sim começou as brigas mais frequentes no casamento, porque eu não tinha condição de comprar 1 litro de leite para minha filha. E ali assim foi muito humilhante para um chefe de família não ter, ao menos na época era 90 centavos, 80 centavos 1 litro de leite e eu não ter condição. Em vez de eu ter o prazer de chegar do trabalho e ir para casa, eu já ia para o bar. Porque eu ia para casa para ter briga, então eu preferia ficar no bar em vez de ficar com a minha mulher, e ali eu ficava no bar e voltava já embriagado para casa. Quando vinham os pensamentos de mim, eu me sentia um lixo, porque um inútil, não ter condição mesmo de sustentar uma família, minha esposa, tirar a esposa da casa dos pais dela e depois não ter condição de sustentar, assim, eu me senti um lixo. Comecei a fazer dívida com um agiota para poder suprir as necessidades da casa e o próprio agiota era o dono do bar que eu ia, acabei pegando amizade com ele foi emprestando dinheiro e ali, na hora que eu vi, eu já estava com a dívida impagável. Que aí foi aonde foi o fundo do poço mesmo, que ele foi na minha casa e começou a tirar os móveis não, né? O resto de coisa que tinha dentro de casa. Aí foi ali que foi que eu vi realmente que o meu casamento tinha acabado ali. Porque minha esposa, ela nunca tinha falado daquela maneira que ela falou comigo. Ela falou, basta, acabou, hoje é a última noite que eu fico aqui, amanhã eu vou embora para casa dos meus pais. E foi quando eu me despertei, que aí eu fiquei no sofá, né, que tinha lá um sofá no velho, escorado com tijolo, lembro perfeitamente. E liguei a televisão, e aí foi quando estava passando um programa da igreja, que eu assisti aquele programa, mesmo embriagado. Foi quando ele falou para, assim, bem olhando na câmera, assim mesmo, falando assim, para a sua vida tem jeito, você que está aí, que está às vezes na bebida, que está na droga, você que não tem nem dinheiro para pôr o básico dentro da tua casa, que às vezes está faltando leite para os seus filhos. Eu digo que foi Deus que usou o bispo para falar daquela maneira naquele programa, que falou exatamente o que eu estava passando. Me deu tanto uma certeza dentro de mim que a minha vida ia mudar. Eu não sabia como, mas eu já saí dali, assim, com certeza que a minha vida ia mudar. E eu cheguei, um pastor bem simples, humilde, me atendeu ali, era um menino, e falou para mim, se o senhor der ouvido hoje à voz de Deus, o senhor falou, para de chorar, o senhor nunca mais vai chorar na vida do senhor e sua vida muda hoje. Decidi entregar a minha vida, eu já tive paz. Numa pregação até do jovem rico lá, que aquilo entrou muito dentro de mim, porque não adiantaria eu conquistar algo se eu não tivesse o mais importante, que seria o Espírito Santo dentro de mim. E ali eu priorizei ao encontrar Deus. Eu entendi que eu tinha que ter Deus, porque se eu não tivesse o Espírito Santo dentro de mim, nada adiantaria para mim, porque minhas conquistas iam ser em vão. Eu larguei a bebida, eu larguei a mentira, eu larguei o erro, eu entreguei tudo naquele altar, eu confiei naquele Deus, naquilo que foi passado. Eu subi o seu Luiz fisicamente, era o mesmo, mas na hora que eu desci do outro lado, espiritualmente não era o mesmo mais, não tinha acontecido nada. Fisicamente era o mesmo, mas espiritualmente parecia que tinha um leão dentro de mim. Uma alegria, uma satisfação, um gozo na alma, um choro, uma alegria que somente Deus pode explicar.
Foi o algo mais importante da minha vida e vai ser para sempre o algo mais glorioso que eu pude encontrar. Foi de fé em fé, Deus foi me guiando, foi como uma escada, um degrau por degrau. Mas Deus pôs dentro de mim essa visão que eu poderia sair ali de um pedreiro para ser um cabeça, para ser um empresário. Então eu sempre trabalhei muito bem, tinha visão para a coisa, fazia o serviço corretamente. Então, o serviço muito bom, um foi trazendo o outro, até que chegou um ponto que eu já estava um construtor tendo 20 funcionários, aí foi aonde que eu comecei a falar, agora é o momento de abrir a empresa. Me estruturei, aí eu abri a empresa, aí eu contratei engenheiro, que hoje eu tenho vários engenheiros formados que trabalham para empresa de carteira assinada. Aquele pedreiro que saiu de um barraco, que morava no alojamento de obra. Deus me deu um apartamento de mais de R$1 milhão. Deus deu a sede da minha empresa, que mais de R$800 mil. Meu relacionamento hoje, sim, eu tenho uma família extraordinária, abençoada, né? Eu e minha esposa vive assim uma lua de mel. A minha filha, eu digo que foi tudo através daquela entrega. Ela fez, com 17 anos, ela passou para uma faculdade de medicina, uma das faculdades mais concorridas do nosso país. Eu sempre de ouvir da voz de Deus e obedeci a Deus. Às vezes eu tenho até dificuldade de falar, mas eu não tenho dificuldade de obedecer o altar e a voz de Deus, não. Eu não trocaria o Espírito Santo por todos os tesouros desse mundo, por nada. Porque sem o Espírito Santo eu não tinha nada do que eu tenho. Eu não estaria onde eu estou hoje se não fosse através do Espírito Santo. Eu tenho essa plena consciência e humildade. E eu reconheço e agradeço a Deus por ter essa humildade que eu tenho, que eu dependo do Espírito Santo para tudo na minha vida. A afronta. O poder de um rei tirano diante do povo de Deus. Senaqueribe, um homem temido por todos os exércitos. Ezequias, rei de Judá, não aguentando mais as ofensas e provocações que recebia de Senaqueribe, foi ao templo apresentando as cartas de afrontas. E clamou dizendo: Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. E ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor. Naquela noite, o anjo do Senhor foi enviado, e pela manhã, ao despertar Senaqueribe, descobriu que 185 mil dos seus soldados haviam morrido durante a noite. Ele abandonou o cerco de Jerusalém, foi derrotado e morreu pelas mãos dos próprios filhos. E nos dias de hoje, a história se repete. Senaqueribe está personificado na vida de muitos através de doenças, divórcio, vícios, desemprego e falência. Quantos casais diariamente são afrontados pela amante? Trabalhadores e empresários afrontados pelo desemprego e falência? Pais afrontados com o vício dos filhos? Qual afronta você tem enfrentado? Assim como Ezequias venceu, você também pode dar um basta nos sofrimentos. Participe da grande campanha de fé contra as afrontas da sua vida. Procure hoje uma Universal e saiba como participar. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. Ó meu Pai querido e amado, eu também tenho dificuldades para falar com o teu povo que tu és o socorro
de todos aqueles que te invocam com sinceridade, de todos aqueles que creem na tua palavra, naquilo que o Senhor fala, que o Senhor diz e garante para aqueles que em ti creem. Eu sei, meu Senhor, que muitas pessoas cultivam mais a religião, adoram mais a sua religião, a sua igreja, do que a ti. E por isso as suas vidas são uma miséria, são um mar de lágrimas. Mas eu peço que o Senhor, neste momento que nós estamos falando aqui contigo, e o Senhor está vendo as pessoas que estão orando conosco, estão concordando conosco e que são sinceras, elas estão, assim, num caminho errado. Elas estão seguindo um caminho errado. De repente, elas são como Judas, que andava com Jesus, mas não tinha o caminho certo. O caminho errado é que tem seguido. Então eu te peço, Espírito Santo, toca nelas. Toca-as e agora, neste momento. Faça alguma coisa com que elas sejam convencidas de que tem que mudar essa situação. Que o Senhor não é de pau, de pedra, de metal. O Senhor não é um boneco. O Senhor não é uma criação humana, uma invenção do ser humano. Não, o Senhor é o Deus vivo, Espírito e verdade. Então venha ao encontro dessa criatura que está gemendo neste momento. Gemendo, desesperada, em busca de uma palavra, de uma solução. Meu Pai, venha ao encontro dela e faça acontecer aquilo que é normal a ti fazer, é natural para o Senhor, porque para o Senhor não é nada curar uma dor de cabeça ou um câncer, uma paralisia. Para o Senhor não é nada fazer uma pessoa sem condições econômicas ser rica, próspera, abençoada, porque o Senhor prometeu a vida com abundância. Então, venha ao encontro dessa criatura que participa dessa programação para mudar a vida dela, para que ela venha reconhecer que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. E todos os que creem digam amém, que não tem vergonha de dizer amém, falam em amém e graças a Deus. Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas e você perceber que as verdades estão todas erradas, quando você não tiver no mundo nem mais um amigo, não tiver mais ninguém ao seu lado que lhe dê abrigo, só Jesus, só Jesus, só Jesus poderá lhe dar a mão. Deus abençoe a todos e até lá, em nome de Jesus. Só Jesus, só Jesus, só Jesus lhe dará a salvação. Só Jesus nos espera ansioso e de braços abertos. Só Jesus guiará nossos pés aos caminhos mais certos. Basta apenas você aceitar as verdades sagradas que estão todas escritas na Bíblia e são confirmadas. Só Jesus, só Jesus, só Jesus poderá
dar a mão. Só Jesus, só Jesus, só Jesus lhe dará a salvação. Só Jesus